Ei. Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Bragança Paulista. Boa noite, igreja, paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Dá uma boa noite para quem está do seu lado. Paz do Senhor. Aleluia. Muito lindo. Coloca pra gente. Abre aí a sua Bíblia, o seu celular. Coloque em Josué 1, versículo 9. Nós vamos ler juntos. Eu falo e vocês repetem, ok? Não fui eu, mais forte, não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Queridos, que palavra poderosa. Quantos de nós precisamos aqui de um incentivo muitas das vezes para vir ao culto, porque estamos cansados, porque a nossa semana foi difícil, mas o Senhor deixou na palavra dele uma mensagem poderosa para você. Ele está falando ali, ó, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Foi o Senhor que trouxe você aqui nessa noite. Foi o Senhor que te motivou lá na sua casa, a separar a sua roupa, tomar o seu banho, se reunir com a sua família para vir aqui hoje. Nós
temos momentos de sobra, nós temos motivos de sobra para adorar a Deus. E eu gostaria de chamar vocês para louvar o nome do Senhor. Nós vamos orar agora, com essa mensagem no nosso coração. Deixa para mim. Põe de novo. E eu vou ler mais uma vez. Não fui eu que ordenei a vocês, igreja. Sejam fortes e corajosos. Não se apavorem nem desanimem, pois o Senhor, seu Deus, Ele estará com você por onde vocês andarem. Amém? Vamos orar. Feche os seus olhos, levante as suas mãos. Espírito Santo de Deus, nós estamos alegres porque estamos na tua casa. Nós estamos aqui, Senhor, com o nosso coração aberto para te louvar, para te adorar, para te entregar o perfeito louvor, porque nós sabemos que enquanto nós adoramos, cadeias estão sendo quebradas, muralhas estão sendo desfeitas. Nós estamos aqui, Senhor, entregando a Ti essa semana que se passou e iniciando a semana te adorando e te louvando, porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus. E que o Senhor nos deixou essa mensagem, que nós não devemos esmorecer, que nós não devemos abalar a nossa fé, que nós devemos nos manter firmes. E é debaixo dessa promessa que nós estamos aqui. Senhor, trabalha no nosso coração, no nosso entendimento. Usa, Senhor Deus, as pessoas que estarão aqui ministrando. Que cadeias sejam quebradas, que portas sejam abertas pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui para te louvar e para te adorar. Recebe, Senhor, toda a honra, toda a glória. Recebe, Senhor, todo o poder, tudo aquilo que será entoado aqui, Deus. O nosso culto é para Ti, Senhor, a nossa adoração é para Ti. Louve o nome do Senhor, igreja, aplauda em nome de Jesus, aleluia. Aleluia. Todo ser que vive, todo ser que respira, louve ao nome do Senhor, amém? Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem, levantar as mãos para adorar ao nosso único. Vem,
no céu, louve a ti, louve a ti. Todo ser na terra e no céu, louve a ti, louve a ti. Todo ser na terra e no céu, louve a ti, louve a ti. Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. A igreja declara: vem. Para adorar ao nosso Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar ao nosso Aleluia! Nós viemos te adorar nesta noite. Quantos vieram adorar ao Pai nesta noite? Diga: eis-me aqui, Senhor. Nós somos responsáveis pelo fogo que não se apaga. Nesta noite, coloque lenha nesta fogueira e não deixe este fogo apagar no seu coração, amém? Vamos juntos engrandecer e adorar ao nome do Senhor. Aleluia. Eu trouxe a lenha, eu sou o sacrifício, tu tens o fogo que queima tudo em mim. Não deixe nada aqui que não pertença a ti. Eu trouxe a lenha, eu sou o sacrifício, tu tens o fogo que queima tudo em mim. Não deixe nada aqui que não pertença a ti. Peça. Acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os amores eu escolho a ti. Acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os lugares eu escolho aqui, onde o fogo não apagar e o amor não falhar, onde a paz reinar. É o melhor lugar, onde o fogo não apagar e o amor não falhar, onde a paz reinar. É o melhor lugar, onde eu possa estar. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada
todos os amores eu escolho a ti. Acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os lugares eu escolho aqui, onde o fogo não apaga, o amor não falha, onde a paz reina, é o melhor lugar. Onde o fogo não apaga e o amor não falha, onde a paz reina, é o melhor lugar. Onde eu possa estar, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os amores eu escolho a ti. Acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os lugares eu escolho a ti. Acenda o fogo. Aonde? Onde o fogo não apaga e o amor não falha, onde a paz reina, é o melhor lugar. Onde o fogo não apaga e o amor não falha, onde a paz reina, é o melhor lugar. Você escolheu o melhor lugar para estar nesta noite, na presença do Senhor. Aleluia. Você pode agradecer aí no seu lugar a Jesus Cristo, a Deus, porque entregou o seu único filho por amor a ti, que derramou o teu sangue, que sofreu naquela cruz, mas não foi em vão. Hoje você é livre para louvar e engrandecer o nome do Senhor, amém? Aleluia. Eu não consigo entender o que eu fiz. Um rei que homem, ele se tornou por amor a você. Os meus pecados suportou. Seu nome é Emmanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de
não pôde deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia. Aleluia! Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. No gesto simples de amor, no júbilo Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia. Ele não ficou naquela cruz, ele ressuscitou por amor a mim e a você. Ele vive, o nosso Rei ressuscitou. Declare. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. 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 Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia. Você pode glorificar a Ele ressuscitou. O seu Senhor vive e reina. O seu Senhor vive e reina. O seu Senhor é lindo. Ele é poderoso. Oh, Senhor, seja engrandecido. Erga sua voz. Erga o teu clamor ao Paizinho nesta noite. Santo, santo, santo é o teu nome, Pai. Oh, tu és poderoso. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória
Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo este nome é. Oh, quão lindo este nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo este nome é. Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo este nome é. Nome de Jesus. Aleluia. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Você conhece um amor igual a esse? Amor maior que o meu pecado. Ele te chama de filho amado. Nada vai. Não permita que nada nos separe do amor de Deus. Oh, quão maravilhoso é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso és, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso és, nome de Jesus. Aleluia. Existe uma presença neste lugar. Eu não sei se você consegue acessar aquilo que o céu disponibiliza para você. É algo espiritual, sobrenatural. É o céu te encontrando. É o céu respondendo. É o céu revelando. Existe algo aqui que vai além daquilo que as nossas expectativas esperam. Deus, Ele manifesta a sua glória e coloca diante dos seus filhos, para que possamos experimentar esta força que revitaliza o corpo, que cura o corpo, que sara o corpo. Existe uma unção neste lugar, uma unção que é para todos, mas nem todos são para esta unção. E você neste momento, com este coração reverente, deve dizer: Senhor, eu sei que Tu estás aqui, e nós estamos aqui porque Ele está aqui. Ele se faz presente. Deus não está aqui porque nós estamos aqui. É o contrário. Nós estamos aqui porque Ele se faz presente. Existe aqui um altar de louvor e adoração. E aqui nós nos curvamos, nos prostramos, nos ajoelhamos, colocamos o nosso rosto em terra para declarar o Seu senhorio. Somente Tu és Deus, não temos outro além de Ti. Tu és Alfa e Ômega, princípio e fim, aquele que era, é e sempre há de ser. Seja exaltado, Senhor. Receba o nosso louvor e adoração. Aleluia.
Aleluia! A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora estás. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. Aleluia! 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 Pai, antes éramos errantes, estávamos perdidos, escravos das nossas próprias concupiscências, mas fomos encontrados pela Tua graça, e o Teu Espírito nos convenceu de que éramos pecadores. E hoje, arrependidos, com o nosso coração quebrantado e contrito, estamos aqui na Tua presença, para Te entregar o nosso culto. Senhor, como é bom estar aqui, como é bom se encher com a Tua presença, como é bom saciar o nosso espírito e a nossa alma, como é bom receber daquilo que o céu nos oferece, te contemplar na beleza da Tua santidade. Como é bom, Senhor, declarar que Tu vives e reinas, hoje e todo sempre. Aleluia! Glórias ao Teu santo nome, Senhor. Aleluia! Aleluia! Ora no Espírito Santo, glorifica, exalta, bendiz. Oh, aleluia! Aleluia! Tu estás aqui, Senhor. Tu estás neste lugar. Este lugar é um lugar santo. Oh, recalabarrachala manayaha, bassou requei calamanayaha. Aleluia, somente Tu és digno, santo, tremendo, poderoso, glorioso, magnânimo. Aleluia, 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 aleluia.
Aleluia. Oh! Aí você chega aqui e você diz: Deus, minha semana foi muito difícil. Eu tenho pela frente muitos desafios, mas eu confio em Ti. Então coloca tudo aos pés de Jesus. Não se preocupa com nada. Diga: Deus, eu confio em Ti. E entrega para Ele, não teu pedido, porque agora não é hora de pedir nada, a não ser: eu te quero, me toca, sopra sobre mim, libera do teu espírito, de uma unção dobrada. Mas não fala de problema, de dificuldade, de luta. Agora é hora de se entregar. E quando você se entrega, você é ministrado. Você não vai sair daqui mais como você chegou. Oh, requei calabaço. Seja revestido de autoridade. De autoridade para louvar e adorar. Porque não tem nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhuma luta que pode impedir você de dizer: Tu vives, Tu reinas, Tu és meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador. Aleluia, aleluia. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Oh, recalamanahachalabaço. Glória a Deus, glória a Deus. Diga amém. Aplauda ao Senhor. Que as suas palmas possam louvá-lo e adorá-lo. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Dá uma olhada aí para quem está do seu lado. Veja que tem gente mais bonita do que você aqui, mais perfumada, mais elegante. Dá um aperto de mão, um abraço, e pode se sentar abençoado e abençoada, em nome de Jesus. Que alegria estar aqui mais uma vez com vocês. Deus é maravilhoso, porque sem Ele nós não estaríamos aqui. Mas Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos protegido, guardado e livrado de toda malignidade neste tempo, amém? Diga para quem está do seu lado: Deus tem algo para falar com você. Deus tem algo para fazer na tua vida. E não vai ser amanhã, vai ser hoje. Diga: Ele já começou. Diga: o óleo já foi derramado, desde o momento que você pisou aqui nesta noite. Diga: boa obra que Ele começou, é fiel para completar. Amém? Seja bem-vindo você que está aqui pela primeira vez, segunda, terceira. Eu creio que o Senhor vai testificar no teu coração uma obra linda, e você não vai conseguir mais se afastar de Jesus. Como disse o salmista: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Algo vai te unir a Ele de uma forma muito forte, a ponto de você compreender o propósito santo que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Nada pode te afastar desse amor lindo de Deus para a sua vida. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Está feliz de estar aqui? É melhor do que no hospital, não é? Verdade. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Diga: Deus, eu tenho motivos para te agradecer. Vamos ter um momento de gratidão. Ontem eu fui buscar, junto com a Jana, uma irmã da nossa igreja. O irmão está em estado terminal, com câncer no hospital. É muito triste, não é? Às vezes você reclama da sorte, da vida, mas de repente não tem ninguém doente lá, está todo mundo bem, comendo bem, bebendo bem, dormindo muito, está trabalhando, ganhando seu dinheiro, pagando as contas. Olha que bênção. De repente tem lá uma coisinha ou outra, e a gente costuma olhar para tudo isso com lente de aumento, é ou não é? Aí aquele problema pequenininho fica desse tamanho, aí rouba tua paz, tira o teu sono, vontade de viver, já quer entregar os pontos, desanimar. Não, deixa o Senhor renovar você, no teu entendimento, na tua fé. É por isso que você veio para cá hoje. Então, agradece aí a Deus, fala com Ele durante um tempo. Obrigado, Senhor, pela família que o Senhor me deu, pela esposa que o Senhor me deu, pelo marido que o Senhor me deu, pelos filhos que o Senhor me deu. Obrigado. Agradece porque você está sadio, saudável, com saúde. Comece a agradecer a Deus pelo trabalho que você tem. Pode não ser o trabalho dos seus sonhos, mas tem muita gente namorando, paquerando aí o seu trabalho. Gente que está desempregada, procurando alguma coisa para fazer. Aleluia. Aleluia. Agradece a Deus aí. Teve uma irmã dizendo assim: pastor, eu tinha tanto problema para ir ao banheiro, hoje eu vou com regularidade. Então, eu estou tão bem, porque a pessoa que está nessa condição, ela fica de mau humor, ela fica irritada. E de repente, uma coisa que parece tão boba, ela fala: cada vez que eu entro no banheiro e saio do banheiro, eu estou louvando a Deus. Tinha uma outra pessoa que me disse: pastor, eu estava com hemorroidas, e o senhor um dia no culto falou assim: Deus está curando aqui alguém com hemorroidas. Eu fiquei com vergonha. Eu não fui lá na frente, e de repente eu dei conta que já faz mais de meio ano aí que eu estou sem crise nenhuma. Eu estou bem, eu estou curada. Uma outra pessoa que tinha muita crise de rins, dores nos rins, cólicas nos rins. Pastor, não queira saber, que dor maldita. Eu rolava no chão, chorava, pedia para morrer. E o Senhor disse um dia no culto: tem pessoas aqui com cálculos, pedras nos rins, e essas pedras vão se dissolver. Você vai expelir estas pedras. Pastor, eu fiz novos exames, os cálculos sumiram, as pedras desapareceram. Falou que era uma coisa tão pequenininha, mas quando passava no canal, chamava Jesus de Genésio. E Deus fez essa obra linda. Deus, Ele, nesse ambiente de louvor e adoração, Ele passeia em nosso meio. Diz a Bíblia que Deus habita no louvor do seu povo. Então quando você abre a boca, e quando você abre a boca é porque o teu coração celebra ao Senhor. O teu coração tem que fazer festa. O teu coração tem que se alegrar. Você tira os olhos daquilo que o diabo está te mostrando hoje, e você coloca os olhos em Jesus.
e você diz: eu creio no meu milagre. Todo dia o diabo vem, ele diz: o pior vai acontecer, mas você vai abrir a boca e profetizar, porque você é profeta de Deus, e vai dizer assim: Deus tem para mim um milagre. Pela fé eu já recebi o meu milagre, eu vivo o meu milagre, eu sou o milagre. Eu fui há um tempo atrás na casa de um irmão, a criança dele quase morreu, doentinha, foi internada, ficou na UTI, e eu estava lá na casa deles, e a criança fazendo bagunça, e eles ficaram assim, possessos. A mãe pegou a criança pelo braço, deu uns tapas na bunda dela, e falou assim: pastor, não suporto, muita bagunça, essa gritaria. Eu falei: irmã, era para você estar vivendo um momento de luto, mas Deus trouxe teu filho de volta para casa. Celebra, agradece a Deus, porque Ele está aí aprontando todas. Para! E a gente é assim. Seja grato a Deus. Seja grato a Deus. Hoje eu fui almoçar numa casa, tinha lá macarronada. E a gente no Brasil está acostumado com acompanhamento, é ou não é? Com mistura, não é? E eu fiquei na expectativa da mistura. A pessoa disse assim: é macarronada com carne moída, já tem a mistura. Aí eu falei com Deus depois e disse: Deus, me perdoa, porque às vezes a gente é tão ingrato. Você tem que agradecer a Deus pelo que você tem. Amanhã você, olha, vai ter muito mais, mas para quem tem um coração grato, aquele macarrão com carne moída é um banquete, porque o que importa são as pessoas que estão à sua volta, são as pessoas que se sentam à mesa, são as pessoas que você tem ali perto de você. Mas a gente é egoísta, é ou não é? A gente quer celebrar o frango de domingo, o santo bife de domingo, a gente quer celebrar o refrigerante, essa porcaria que não está ali na mesa, ao invés da gente celebrar a água santa. Essa é santa mesmo, mas nós somos assim. Aí a gente chega aqui: não, eu vou no culto porque eu quero pilhar a Deus, sabe, tudo que eu estou passando eu vou transferir para Ele. Aí você chega aqui e quer fazer aquelas orações horríveis. Você tem que chegar aqui e dizer assim: Deus, o Senhor sabe o que eu tenho vivido, eu quero falar que eu creio que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Então eu estou aqui para te agradecer, eu não estou aqui para mendigar um milagre, eu estou aqui para dizer que eu creio que a tua palavra é viva, é verdadeira, é poderosa, é gloriosa. Você tem que chegar num culto onde você vai dizer assim: não, Deus se faz presente. Não é porque o teu irmão, ele está pulando, o outro está dançando, o outro está rodopiando, aí você fala: não, Deus está aqui. Não, Ele está aqui porque o Espírito Santo testifica no meu coração. Às vezes a gente quer uma manifestação externa: Deus, me dá um sinal. E Jesus disse: nenhum sinal darei a esta geração incrédula. Ele já te deu o maior sinal que podia dar. O seu Filho Jesus desceu à terra, se tornou como um de nós, morreu no nosso lugar, de pendurado numa cruz, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. 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 Aleluia! Aleluia! Nada pode te separar do amor de Deus, amém? Olha a fé de Paulo: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade,
nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Amados, nós não temos motivos para reclamar, murmurar, choramingar e blasfemar. A gente tem que chegar aqui e dizer: Deus, estou feliz de estar aqui. Obrigado, Deus. Porque muitos que estavam aqui, o diabo conseguiu arrastar para o mundo. Mas você está sendo teimoso, diz: não, eu quero ficar aqui. Aqui você liberou a âncora da sua vida para dizer: não, eu quero estar preso com o Senhor. Porque quando você está preso com o Senhor, você não é escravo, você é livre. É interessante como funcionam as coisas com Deus. Para ganhar a gente perde, para viver a gente morre, para subir a gente desce. É assim. Aí quando você chega aqui, você fala: é verdade. É verdade. Começa a agradecer por tudo. Pegou lá o salário, o vale, recebeu lá alguma coisa. Obrigado, Deus. Lembra dele quando você pegar. Fala: eu quero abençoar a obra de Deus, eu quero fazer alguma coisa para o Senhor. Porque aqui nós prezamos por vidas, almas, gente, pessoas. A gente não existe aqui neste lugar, a gente não é igreja nessa cidade para fazer um trabalho meramente humano, entreter pessoas, fazer show, espetáculo, apresentação. Não, a gente está aqui para declarar o seu senhorio, e para dizer que hoje nós estamos aqui, mas esta igreja, ela vai subir, ele virá buscar a noiva, e um dia nós vamos estar com ele na glória. Amém? Olha para quem está do seu lado, diga: você não vai ficar. Diga: você vai subir. Amém? Tem gente que fala: eu estou salvo, mas não muito, pastor. Presta atenção, não é pelo que você fez ou deixa de fazer, é pelo que Jesus fez. Ele morreu por mim e por você, ele pagou o preço. Paulo fala e nos dá a entender, trazendo para nossa linguagem de hoje, parafraseando, que é como se ele pegasse a nossa promissória, a promissória da nossa dívida, que era impagável, e ele rasga. Diga para o teu irmão assim: olha, anda em santidade, é tempo de se santificar. E entenda isso, não é você, na sua própria força, que vai alcançar alguma coisa, é o Espírito Santo através de você. Então olha, o sobrenome do Espírito é Santo, é Ele quem vai te fazer santo. A gente tenta, a gente vai lá firme durante 3 dias, 15 dias, 1 mês, 3 meses, daqui a pouco tropeça, cai, se lambuza de novo. Mas quando o Espírito Santo vem e te convence, preste atenção, tem gente que fica à mercê de que o Espírito Santo convença de que ele é pecador, a vida inteira. Espírito Santo, me convença. Espírito Santo, eu quero chamar o pecado de pecado, eu quero odiar o pecado, eu quero aborrecer o pecado. Preste atenção, o Espírito Santo, ele vai te convencer de que você é filho, de que você é filha. E quando você entender que é filho e filha, você vai querer agradar o coração do Pai. Jesus desce as águas, os céus se abrem e uma voz é ouvida: este é meu filho amado, em quem eu tenho alegria, prazer e satisfação. Imagina você tocar o coração do Pai. Você não vai deixar de pecar porque você tem medo de ir para o inferno, porque você vai ser amaldiçoado, porque você vai perder aquilo que Deus te deu. Não, você não vai pecar porque você ama Deus. Quando você é tentado para aprontar com a tua mulher, ou a tua mulher é tentada a aprontar
com o marido, ela fala: não, nós temos uma aliança. E não é essa aliança, é a aliança do coração, amém? É a aliança do coração. Fala: eu não vou fazer porque eu amo. E quando você ama, você vai cuidar, você vai proteger, você vai cultivar aquela relação. O que a gente precisa orar é dizer assim: Deus, eu quero aprender a amar a tua palavra, como diz aquele cântico, né? A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida te consagrei. De novo. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida te consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Tem um momento com Deus aí. Oh, ribalaço, chiquela, manaste. Oh, ribala, endari, alamanas, que calabas. Oh, ricanda na xalabaçu. Aleluia. Aleluia. Deixa o Espírito Santo te tocar. Deixa ele dizer para você: estou aqui, viu? Oh, recalabaça. Aleluia. 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 Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo, por este ambiente de graça. Não merecemos, mas recebemos, agradecemos. Seja entronizado, seja coroado. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Estou feliz de ver a Terezinha aqui. Eu pensei que não ia te ver mais. Mas está aqui. Aleluia. Pastor Ney, tudo bem? A Isis, sua esposa querida, e a sogra. Glória a Deus. E o Benjamin, e a Bia também. Deus abençoe muito vocês. Amém. Tem mais alguém desse lado, nessa banda aqui, primeira vez? Aqui, tem? Primeira? Como é teu nome? Aline, tudo bem? Glória a Deus. Você está bem? Que bom. Mais alguém? Oi? Olha só, escolheu bem, hein? Fala, não fui eu que escolhi, não, foi Deus que me deu ela de presente, né? Amém, glória a Deus, que bom vê-los, amém. Queridos, nós estamos no Outubro Rosa, que é um mês de prevenção ao câncer de mama, e a gente tem procurado conscientizar as mulheres da nossa igreja, para que possam fazer este autoexame, apalpar o seio, procurar ali um carocinho, um nódulo, para que ele não vire lá um tumor, né? E se cuidar, se encontrar alguma coisa, fazer o tratamento, porque desde muito cedo, os tratamentos têm tido assim ótimos resultados. Vamos colocar a vinheta, por favor? O Outubro Rosa é o mês de mobilização mundial em torno do câncer de mama. O movimento internacional de conscientização foi criado no início da década de 1990 nos Estados Unidos e desde então, o período é celebrado no Brasil e no exterior com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização, a fim de contribuir para a redução da incidência e da mortalidade pela doença. O câncer de mama é o que mais atinge mulheres em todo o mundo, com estimativa de 2,3 milhões de novos casos só em 2020, o que representa cerca de 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas em mulheres. As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, foram estimados 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres. A prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento evoluíram bastante, o que fez com que a sobrevida aumentasse e o número de mortes diminuíssem. Por isso é muito importante que falemos sobre isso. Faça parte dessa campanha. Busque informação, orientação e não deixe de praticar a prevenção sempre. Cipato Wiki Digital. Suas campanhas de prevenção com apenas um clique. Vocês entenderam a importância, não é? Teve uma irmã que uma vez disse assim: pastor, agora eu estou convertida e não quero mais fazer Papa Nicolau. É coisa de católico, eu não faço. Eu falei, irmã, não tem nada a ver com Papa. Isso é parte da saúde feminina. A senhora precisa continuar cuidando da sua saúde. Por favor, para com isso. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses paranauê, não tem? E a gente tem que se cuidar, é ou não é? Tá bom? Aí, eu quero agradecer a esse pessoal que tem, de certa forma, preparado uma entrada bacana ali no hall, toda semana. Agradeço a Carol, agradeço a Gabi, e nós vamos ter um culto para as mulheres. Na verdade, vai ser um encontro, um bate-papo, onde vão tomar lá um café, um chá, e vai ser no dia 29 de outubro, num domingo, vai ser às 9 horas, então é só para estar aqui, ter um momento, estarem juntas,
Isso fortalece a nossa fé. Amém? Temos aí tantos testemunhos lindos de irmãs queridas que foram abençoadas, guerreiras, e que tem muito para compartilhar com a gente. Ou melhor, de mulher para mulher, Marisa. É isso aí. O João, espera aí, deixa eu passar um negócio aqui para a mídia. O João e o Paulinho, eles foram para São José dos Campos e eles participaram do Eleve Conference 2023 e foi assim uma grande bênção. E depois eles compartilham com vocês o que receberam do Senhor lá. Já mandei para a mídia aí. E eles foram assim muito abençoados. Foram 3 dias, né, João? De muita unção, de muita glória, de muita revelação, de muito poder, de muita presença. Então, o João volta cheio do Espírito. E o Paulinho, cadê Paulinho? Aqui, Paulinho, glória a Deus. Aleluia. Quero agradecer ao Adiel, que na sexta-feira nos deu um apoio aí. Muito obrigado. Tá bom? Já está engatilhado aí, gente? Ó, o efeito de São José dos Campos na vida do João e do Paulinho. Deus vai te matar e vai te ressuscitar. Dá-lhe bicuda na cara do cão. Dá-lhe bicuda na cara do cão. Não tenha medo não, meu irmão. A metralhadora de Jeová. Pei, pei. Ai, caramba. Chega. Ele fala, caramba, viu? É caramba que ele fala. Ele está muito feliz. É que eu cortei, né? Falei em cima, vai que um irmão aí carnal diga, nossa, o irmão falou, não, ele falou outra coisa. Mas ele quer fazer uma audição, Leise, porque ele descobriu que o ministério dele é louvor. E eu, como pastor, eu quero liberá-lo para que ele possa exercer o seu ministério. Vocês não vão mais reclamar sem motivo. Eu estou mandando para a mídia. Olha aí. Enquanto eles se arrumam lá, eu vou falar a respeito da Leise e da Isadora. Levanta a mão aí, a Leise e a Isadora. Elas foram para o Dunamis Conference 2023 em São Paulo. Então, 2 foram lá para São José dos Campos e eles foram lá para a igreja, não foram lá para Sampa, né? Expo Center, né? E foi um evento para 12 mil pessoas, imagina, gente, 12 mil, crente fanático, doido por Jesus. Quem ministrou lá? Cindy Jacobs, Luciano Subirá, Theo Hayashi, quem? Júnia Hayashi, a esposa. Jason Scan? Como? Francis Chan. Eu pensei que era o Charlie. Como que é o nome daquele da luta? Jackie Chan. Pensei que fosse esse aí. Quase. Quem mais? Foi muita benção, né? Nani Arantes. Arango. Estou antenado, né? Conheço tudo. Tá, joia? Deus abençoe. Depois vocês compartilham as bênçãos. O João, a audição dele para o grupo de louvor. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Já vi fome e terremoto, feito.
Viu, pastor? Ele é lá de Vargem. É lá de Vargem. Esse irmão lá. E é muita bênção ele. Você imagina que alegria aí com ele cantando daqui para São José dos Campos? É muita alegria. Entendeu? A gente vai alugar, João, um ônibus para ir para São José da próxima vez. Eu vou pegar os mais pecadores aqui. É brincadeira à parte, o João é da nossa liderança de jovens e adolescentes. Paulinho, eu louvo muito a Deus. Eu recebi um recado de vocês que me deixou assim muito tocado, sabe? Agradecendo ao pastor, agradecendo a confiança, agradecendo o envio, estar debaixo dessa unção. Eu fiquei muito tocado, viu? Muito obrigado por essas palavras assim tão carinhosas, não é? Obrigado, viu? Você estava com saudade, Sueli? Não é? Ele canta lá, Sueli, para você? Hã? Como? Deixa eu te falar, Su. Fala assim, eu faço dupla com ele. Ai, meu Deus do céu. Amém. Tem mais recado aí? Está tudo certo. Quero agradecer a todos vocês. O Anderson hoje está na transmissão. O Mateus na mesa. Adriele, esposa querida. Cada dia mais bonita, né, Adriele? Sorridente, né, Mateus? O casamento fez bem, né? Aleluia. Glória a Deus. E o Gabriel Leme, obrigado, viu? Deus abençoe muito vocês. Quero agradecer, tivemos a festa das crianças. Que chuva, amados. Aí a gente conversou com o César, dos brinquedos infláveis, e ele vai fornecer o brinquedo para um outro dia, porque aquele dia não valeu. A gente pagou, mas a gente pediu assim, jeitosamente, para que ele pudesse nos ajudar. E ele, de pronto, vai fornecer. No mês de outubro não tem mais agenda, mas nós vamos esperar um pouquinho, nós vamos reunir toda a criançada de novo, para brincar lá no como que chama? Campo de sabão, quadra de sabão, como é que chama? Futebol de sabão. E o escorregador. Amém? Glória a Deus. Amém. Só isso, queridos. Abra a Bíblia comigo, por favor, em Daniel, capítulo 6. Daniel 6. Amados, deixa eu falar algo a vocês. Eu não sei quem é o engraçadinho, mas Deus sabe, que está indo no banheiro e deixando a torneira ligada. Esse mês veio 1.200 contos de água. E às vezes a nossa liderança não confere, porque antes de sair do prédio a gente tem que conferir. A torneira fica ligada dia e noite. Então eu gostaria que vocês me ajudassem a verificar se a torneira sempre está fechada, né? Porque eu não acredito que seja displicência, porque está seguido, eu acho que já é maldade. Mas vamos cuidar disso, tá bom? Acharam? Daniel capítulo 6, versículo 16. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançassem na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões, e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando, o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: o rei vive para sempre.
O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera em Deus. Amém? Pai querido, continua falando conosco através do teu Santo Espírito nesta noite, em nome de Jesus. Eu gostaria de ter um momento de reflexão com os irmãos hoje sobre como servir a Deus em nossos dias. Eu não sei se você já parou para refletir. Tem muita gente que olha para a Bíblia e diz: naquele tempo, eu acho que a coisa era diferente, dava para ser crente de verdade. Naquele tempo, os profetas andavam sobre a terra, os patriarcas, Jesus. Nós vivemos num tempo profético, amém? O mesmo Satanás, que age sobre a face da terra, desde o Éden, age nos dias de hoje também. Agiu lá atrás, no tempo dos patriarcas, profetas de Jesus, e não é diferente em nossos dias. Então eu gostaria de refletir com vocês sobre isso. Como servir a Deus em nossos dias? Daniel, ele foi levado cativo para a Babilônia, com cerca de 17 anos de idade. Ele e outros 2 amigos faziam parte da nobreza judaica. E eles podiam ter deixado alguns sentimentos entrarem em seus corações. Eles podiam ter se revoltado contra Deus. Eles podiam se aliar ao rei, à cultura da Babilônia. Eles podiam, de repente, servir ao Senhor e mudar o coração daquela nação por um milagre. E foi isso que aconteceu. Nós precisamos pensar aqui sobre quem era Daniel. Ele se estabelece como um profeta, alguém escolhido e ungido por Deus. Hoje nós vivemos debaixo da nova aliança. Nós somos profetas de Deus, mas não vivemos como tais. E eu quero te falar, aquilo que você fala, de bom ou de ruim, pode acontecer, porque você está debaixo de uma autoridade, porque você é profeta. Então você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você pronuncia com a tua boca. A palavra diz que existe morte e vida na nossa boca. Aquele que a ama comerá o melhor do seu fruto. Uma outra tradução diz: feliz é aquele que aprendeu a usá-la. Você precisa compreender que nesse tempo Deus te escolheu entre tantos, não para ser igual a eles, mas para ser diferente. Então note, Daniel, ele tinha um chamado. Daniel tinha sobre a sua vida um propósito, e eu quero que você compreenda isso. Você não nasceu simplesmente por nascer. Você não vive simplesmente por viver. A tua vida não pode ser tão sem graça, a ponto de só dormir, acordar, ir para o trabalho, voltar, comer alguma coisa, tomar um banho, descansar,
e outro dia começa tudo de novo. E a tua vida é essa rotina, onde você vive para você e você não vive para Deus. Hoje, nós vivemos tempos muito doidos, porque nós fomos treinados em nosso pensar, em trabalhar, ganhar dinheiro, comprar, vender, guardar, negociar. E a Bíblia diz: do que adianta ganhar o mundo todo e perder sua alma? Louco! Hoje mesmo te pedirão a tua alma. E tem gente pensando só em guardar em seus depósitos aquilo que conquista. E eu quero te falar uma coisa: nada daquilo que você ganha veio de você mesmo. Se você tem ou é alguma coisa, é porque Deus te fez alguma coisa. É porque Deus te abençoou. Então Deus nos estabelece. E cabe a cada um de nós compreender que o meu propósito não pode ser só esse. Porque senão eu me torno materialista. Senão eu me torno avarento. E nós precisamos ser mais do céu do que da terra. Não é pecado trabalhar, ganhar dinheiro, construir um patrimônio, desfrutar, ser feliz. Mas a palavra diz que a nossa prioridade é o reino de Deus. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, a nossa prioridade deve ser o reino de Deus. Então, tudo aquilo que você faz, de alguma forma, deve glorificar a Deus. Tudo aquilo que você é, deve de alguma forma glorificar a Deus. Quando você compreende isso, aquele versículo vai ter sentido: que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. O que dá sentido à nossa vida, gente, é a revelação de Deus no nosso coração. Eu não vivo para mim mesmo, eu vivo para Ele. Eu vivo para o louvor da sua glória. Então você tem alegria de acordar e dizer assim: Deus, coloca no meu caminho hoje alguém para eu falar de Jesus. Coloca alguém no meu caminho hoje para eu testemunhar. Coloca alguém no meu caminho hoje para eu orar por ele. Tudo aquilo que você recebe da parte de Deus, você tem que compartilhar, você tem que repartir. Lembra de Pedro? Olha o que Deus faz. Jesus chega na praia num péssimo momento para Pedro, mas momento favorável para o céu, porque ali Pedro teria sua maior experiência. Ele está revoltado, não pescou nada a noite toda. Aí Jesus chega e diz assim: é este mesmo que eu vou usar. Por quê? Porque ele estava revoltado porque não pescou nada. Imagine ele como um pastor revoltado por conta de uma ovelha que não ganhou ou se perdeu. Davi cuidava tão bem das ovelhas nos pastos que o Senhor o tirou de trás das malhadas. A gente pensa que o Senhor não está olhando para nós, mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão postos sobre cada um de nós. O Senhor nos vigia o tempo todo, mas o Senhor não vai te proibir de pecar. Ele não vai te impedir, melhor falando, te impedir de pecar, porque essa tem que ser uma decisão sua. Se você quiser ir para o fim da fila, começar do zero, tudo de novo, vive do jeito que você quer, mas depois não reclama das consequências. Mas se você está numa caminhada que tem começo, meio e fim,
você vai entender qual é o propósito de Deus para a sua vida. Não interrompa mais. Avance. Rumo ao alvo, como disse o apóstolo Paulo. Então, nós precisamos olhar para Daniel entender que existia um chamado, existia um propósito, existia uma unção sobre a vida dele. Em algum momento, você vai descobrir aquilo que o Senhor te entregou. Em algum momento. Eu nunca me imaginei estar no altar pregando, ensinando, ministrando. Mas em algum momento aquilo recebeu liberação no meu espírito, e Deus confirmou na minha vida o que Ele tinha para mim. Isso vai acontecer com você também. Você que de repente nunca orou por ninguém, vai orar e Deus vai ouvir tua oração. Dia desses, uma pessoa compartilhou comigo, e ela, sem saber, conversando com uma pessoa, ela entrou assim em assuntos muito delicados, falando a respeito de aborto, porque aquela pessoa namorou várias moças, e elas engravidavam, e a mãe mandava abortar. E essa pessoa começou a ministrar, falou: olha, existe maldição sobre a tua vida, por conta disso que aconteceu, desse sangue de inocente derramado, sacrificado. Daqui a pouco, a pessoa passa mal e cai endemoniada no chão. E eu não estou falando de qualquer pessoa, eu estou falando de uma pessoa com 2 metros de altura. Aí ela disse: não, mas eu não imaginava que eu tinha essa autoridade, não. Não é que você não imaginava, é que você não se coloca à disposição de Deus. A gente se põe à disposição do diabo quando reclama, murmura, choraminga, blasfema, se lastima. O que a gente tem que fazer? Se colocar à disposição de Deus, para que Deus nos use. Eu orei por uma pessoa aí, pastor, e a pessoa foi curada. O senhor acredita? Mas é claro, preste atenção, deixa Deus te usar. Então olha só, Daniel foi lá para a Babilônia, ele podia ter se revoltado, ele podia ter se aliado ao rei Nabucodonosor, aceitado a cultura do lugar, a religião do lugar, ou ele seria usado pelo Senhor para mudar o coração de uma nação. Preste atenção, você não imagina o impacto de você permitir que Deus te use. Sabe como que eu comecei? Eu comecei a crer. Um dia eu estou indo para um seminário da Valnice Milhomens, cortei pelo quintal de uma família onde minha mãe foi inquilina. Aí a mulher chorando, porque o gatinho estava morrendo. Entrou no quintal do japonês que trabalhava com plantação de batata, e ele deve ter comido ou bebido alguma coisa venenoso, e o gatinho estava morrendo, e vários gatos tinham morrido lá. Eu não pensei 2 vezes, gente. Eu ajoelhei lá, botei a mão no gato que estava morrendo, espumando pela boca. Eu falei: profetizo vida para esse gato, cura esse gato, Senhor. Eu lembrei de um versículo: se tomares alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Eu falei: deve funcionar para gato também, deve funcionar para cachorro também. E eu fiz um negócio tão inocente, amados. Louvado a Deus, porque Ele conhece a pureza do nosso coração. Um dia eu estou no culto, aí o pastor disse: quem é que tem um testemunho para contar? A irmã falou: eu tenho. O irmão passou lá em casa, meu gato estava morrendo, ele botou a mão no meu gato, orou e meu gato foi curado. Ninguém deu aleluia, ninguém deu glória a Deus. E é assim que funciona. Vai exercitando com gato, com cachorro, com papagaio. Deixa Deus te usar. Uma vez eu estava dentro do carro, indo para São Paulo, aquela chuva que não dava para ver nada.
Falei, Jesus fez, eu vou fazer também, né? Botei a mão para fora da janela. Falei, chuva, pare. A chuva. Aquele dia no carro não deu certo, porque você não tem fé, Fabrício. Você anulou minha fé. Você é muito carnal. Dia desses, a Ana foi curada aqui, ela tinha que amputar a perna. Já estava até marcado o dia, né? Para ela amputar a perna. Ela chegou arrastando a perna. E ela foi totalmente curada. Aí, os irmãos vinham na rua e falaram, será que foi curada mesmo? O Adiel até filmou, né, Adiel? Ela andando normal, perfeitinha na rua. Aí quando ela voltou aqui, andando normal, perfeita, curada. Está na internet, você pode olhar no YouTube. A cura da Ana. É maravilhoso. Preste atenção, eu não sou melhor do que você, e nem você melhor do que eu. Do mesmo jeito que Deus me ama, te ama. E do mesmo jeito que te ama, me ama. E preste atenção, se você começar a se colocar brecha, Deus vai te usar poderosamente. Então, Daniel vai para lá. Uma das primeiras coisas que ele fez foi conservar tudo aquilo que ele recebeu da parte do Senhor. Não se contaminou com a mesa do rei. Entrou em jejum. Teve sabedoria para pedir autorização para comer legumes, verdura. Ele não comeu das especiarias do rei. Então guarde isso, ele tinha raízes. Sabe o que a gente precisa ter nos nossos dias? Raízes. Não é qualquer vento de doutrina que vai nos soprar para longe, como folha seca, que vai nos derrubar. E ele começa então a viver tudo aquilo que ele não tinha vivido. E a palavra fala, quando nós olhamos aqui para a Bíblia, eu vou resumir para vocês aqui. O rei, ele estabelece 120 presidentes e escolhe 3 príncipes. Um deles era Daniel. E eles vasculham a vida do Daniel, e diz a Bíblia que eles não encontram absolutamente nada. No versículo de número 4 diz assim: então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel, a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, não se achava nele nenhum vício e nenhuma culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, e não, se não há procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Olha só, aí eles estabelecem um edito, uma manipulação, para que durante 30 dias, ninguém no reino pudesse se curvar a outro Deus, senão ao próprio rei. E olha o que diz no versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ou seja, aquilo não alterou a vida com Deus de Daniel, mas eles levaram isso para o rei, e como o rei tinha assinado, ele não podia revogar, então ele pega e ordena que Daniel seja jogado na cova dos leões. Agora eu quero falar um pouquinho sobre os tempos difíceis que nós estamos passando. Talvez você não tenha dimensão disso ainda. Quando a Bíblia fala de Israel, fala da figueira. Quando a Bíblia fala de Israel, fala do relógio de Deus. Quando a Bíblia fala de Israel, fala de um povo que Deus escolheu para si. E a Bíblia diz que nós devemos orar por Israel. E alguns meses atrás eu estava aqui num culto e eu disse a vocês: Deus está mandando a igreja orar por Israel, porque vai ter uma guerra em Israel. Nós vamos achar esta gravação
e vamos colocar para vocês ouvirem ou assistirem. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito Santo de Deus fala à igreja. Sabe como é que nós estamos vivendo? De forma alienada. Como se Jesus não viesse buscar a sua igreja, como se a igreja não fosse arrebatada, como se uma guerra não abatesse o Brasil, como se uma guerra não atrapalhasse a economia mundial. O que nós estamos vendo, gente, não é normal. A Bíblia fala que o sol arderia. Ainda é princípio. O calor só começou. Cientistas estão olhando para a Bíblia. Estão vendo que aquilo que está relatado na Bíblia está se cumprindo. Esses fenômenos todos que temos visto, assombrosos, que o Brasil nunca experimentou, que o Brasil nunca teve. Amados, nós precisamos curvar os nossos joelhos, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos confessar os nossos pecados, a igreja precisa se consertar. A Bíblia diz que o juízo deve começar pela casa de Deus, e a gente brinca de ser crente. Note, quem foi para a Babilônia não foi um rapaz, foi alguém que Deus escolheu, alguém que amadureceu, alguém que cresceu, alguém que desenvolveu aquilo que o céu estava lhe entregando. Até quando você vai ouvir a mesma coisa e você não vai romper? Não vai mudar, não vai dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Fala que o teu servo ouve. Até quando? Mas eu vou te falar, nós estamos à beira de uma terceira guerra mundial. E se você quiser saber sobre a assolação, você não pode imaginar. Tivemos na semana passada uma convocação por parte de um dos fundadores do Hamas, para que pudesse haver uma guerra de sangue contra os judeus e cristãos, agora não mais lá, porque não se trata de disputa de território no mundo. E vimos aí muitas manifestações em vários lugares do mundo a favor daquele grupo terrorista que quer destruir Israel. Mas a Bíblia diz que o Senhor guarda Israel. Ele é Jeová Sabaote. Ele é o Senhor dos exércitos. Precisamos orar por Israel. Você precisa entender o time, você precisa entender os sinais. Amados, a coisa está acelerada. Então nós precisamos pensar como é que vamos servir a Deus nesses dias. Se falava da perseguição da igreja, a gente acreditava que isso não ia acontecer. Até por conta da própria Constituição do Brasil, que nos garantia direito de culto, direito de expressar as nossas opiniões, e temos sido cerceados. Homens de Deus têm sido punidos, presos, condenados a pagar multas altíssimas. A gente não pode mais subir no altar e falar aquilo que a gente pregava sempre. Um pastor amigo meu disse: olha, aqui a gente faz assim, culto de doutrina, a gente desliga a transmissão ao vivo, porque tem palavra que é para aqueles que são da casa, não é para todos ouvirem. E hoje
Tudo aquilo que falamos com base nas Escrituras é provocação, é ofensa, é fobia de alguma coisa. Então é tempo de nós entendermos como é que estamos vivendo para Deus. Você está fazendo como Daniel? Você ora durante o seu dia? Se liga com Deus, se liga com o céu? Tem gente que só ora quando vai ter culto. Você tem que ter o hábito de orar, de falar com Deus, de ter o seu devocional, de ter a sua solitude, o seu momento com Ele. Preste atenção, sabe por que Daniel não morreu? Porque ele mantinha uma vida com Deus, não é porque na véspera ele decidiu ser fiel. Ele mantinha uma vida com Deus. Ele andava em retidão, ele andava em justiça. Então isso é para nós. Se você não quiser que os leões te devorem, porque hoje a questão é outra. É os leões na cova de Daniéis. Acredite nisso. Todos os dias o diabo prepara alguma coisa para te atacar, para te tentar, para te vencer. Mas se você andar na presença dele, não importe quem se levante contra você, não importa quem são os teus inimigos, quem vai te afrontar, te perseguir, cometer injustiça, o Senhor vai ser com você. E o rei, ele gostava de Daniel. Daniel caiu na graça do rei. Então, ele é lançado na cova. E é interessante a declaração do rei, que diz assim, no versículo 16: o teu Deus a quem tu continuamente serves, continuamente. Então você tem que servir a Deus continuamente. Você não pode procurar Deus de vez em quando e querer que Ele faça alguma coisa por você. Aqueles leões sabiam quem era Daniel. Eles estavam famintos, sem comer há dias, semanas, para estraçalhar Daniel. Mas o anjo do Senhor estava lá. O anjo do Senhor apresentou quem era aquele servo de Deus que estava lá. É assim que vai acontecer com você. As trevas te conhecem. O diabo sabe quem é você. Os demônios sabem quem é você. Por isso anda na presença de Deus. O teu Deus a quem tu continuamente serves, Ele te livrará. E é interessante que a pedra foi colocada lá, a pedra foi selada, o rei foi para casa, muito chateado, não comeu nada, não quis música, jejuou a noite inteira. Cedinho ele vai lá na cova falar com Daniel, com a voz embargada, baixinha: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu, de novo, continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei: o rei vive para sempre. O meu Senhor enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência, ou seja, testemunho, diante dele e também diante de ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Olha agora. Então o rei muito se alegrou, você não tem ideia do quanto, em si mesmo, e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. A tua fé tem que ser uma fé viva. Ou seja, agora nada daquilo se passa impune. Olha o que acontece no versículo 24: ordenou ao rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres,
e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo, e para sempre, permanentemente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim, e livra, e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Até aí. Curva a cabeça, fecha os olhos. Diga assim: Deus, como eu tenho te servido nestes dias. Eu gostaria que você refletisse um pouco sobre isso. Talvez você diga: eu não tenho tido tempo para orar, eu não tenho tido tempo para jejuar, eu não tenho tido tempo para pegar a Bíblia para ler, eu não tenho tempo para vir para a igreja, eu venho só num culto na semana, eu não tenho mais dizimado, ofertado, semeado, eu não tenho mais servido, eu não tenho mais participado de uma célula. Talvez você esteja distante de Deus, mas eu quero te falar: Deus não está distante de você. Hoje Ele te chama para perto, para você retomar sua vida espiritual, para você se consertar, para você se posicionar, para você viver diferente. Em nome de Jesus, eu gostaria que você pudesse falar com Deus hoje e dizer assim: Deus, eu te prometo que eu vou ser diferente a partir de agora, porque Deus tem te livrado na cova dos leões, Deus tem te dado livramento, Ele tem te protegido, Ele tem te guardado. Você sabe o que Deus tem feito por você, e a maneira como nós somos gratos a Deus não é só dizendo obrigado, Senhor, é você dizendo assim: eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou mais à igreja, eu vou fazer parte de uma célula, eu vou ser como Daniel, eu vou pregar, eu vou evangelizar, eu vou orar, eu vou estabelecer o meu testemunho e a minha fé sobre a vida de muitos, em nome de Jesus. Fala com Deus agora, coloca diante do Senhor. Talvez alguma coisa tenha te desgostado, te ferido, te magoado. Talvez alguma coisa tenha realmente te esfriado espiritualmente e roubado tua fé. Mas eu quero te falar uma coisa: o Senhor está te renovando hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos fazer uma declaração de fé? Diga comigo assim: Deus, vamos ficar de pé, assim espanta o sono. Diga: Deus, eu me levanto, não na minha própria força, mas na força do Teu Espírito, que me capacita e habilita para resistir a toda tentação e vencer o pecado. Eu estou aqui nesta noite para declarar que a partir de hoje eu vou viver um novo tempo profético na minha vida, de busca, de obediência e testemunho. Que a Tua graça, que o Teu favor e que a Tua unção seja sobre a minha vida, me unja para poder viver e dar muitos frutos que possam Te glorificar hoje e sempre, em nome de Jesus, amém. Olha para quem está ao teu lado, diga assim: eu profetizo sobre a tua vida um novo tempo profético. Você não imagina o que Deus tem para você, o que Deus tem para a tua vida. Te prepara, porque a partir de hoje coisas sobrenaturais
vão acontecer, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Antes de irmos embora, eu gostaria de falar a você que você tem a oportunidade neste momento de plantar no reino de Deus. A palavra diz que o reino de Deus é semelhante ao agricultor que saiu a semear a sua semente. Então note, o reino de Deus é semelhante ao que nós fazemos aqui na terra. Nós plantamos para colher depois, existe uma lei espiritual. E quando você compreende isso no teu coração, você vai plantar e vai colher. Vai colher uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Eu creio que Deus vai te abençoar na tua vida financeira, econômica e material. Mas não faça por uma questão de barganha. Não faça por troca. Não faça por mercantilismo. Faça porque você ama, por amor, reconhecimento, gratidão, fé, adoração, temor. Faça de coração. Principalmente você que está atravessando uma situação financeira complicada, difícil. Uma oferta pode mudar a tua situação. A maior parte das situações que nós vivemos são espirituais. E elas precisam ser vencidas de uma forma espiritual. E o dízimo e a oferta é uma arma poderosa que Deus te dá para você prosperar como filho e filha de Deus. Quando você cuida da casa de Deus, Deus cuida da sua casa. Quando você honra a Deus, Deus vai te abençoar. Você pode fazer o Pix agora, o nosso CNPJ já está em tela. Em nome da igreja, 01014-097/1000 ao contrário, -54. Tanto você que está aqui, como você que está em casa, como você vai assistir depois na gravação. Você pode fazer o seu Pix e assim abençoar o reino de Deus. Pega o envelope, preencha o envelope, traga aqui na frente, para que nós possamos orar e abençoar a sua vida. Nós temos a maquininha de cartão, uma está com a Fábia ali e a outra está com a Carol ali, tá bom? É só você pedir e nós vamos levar até você. Deus abençoe. Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. Vamos ficar em pé. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Eu gostaria de agradecer a igreja pelas ofertas do Dia das Crianças. O Moisés semeou os pães. Ele tem uma panificadora. A Samile e o Juninho semearam a salsicha. A Glaucia e o Danilo o saquinho surpresa. E os irmãos que semearam, que abençoaram com as ofertas. Amém? Dá um microfone para mim. Eu vou pedir para o pastor vir aqui, o Ney. Vamos orar e abençoar as ofertas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Fica à vontade, pastor. Senhor nosso Deus, graça nós te damos, porque a tua palavra diz que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Abençoe cada dizimista, cada ofertante desta obra. Que esta obra cresça, meu Pai, através dos teus olhos, na vida de cada um, que tenha o amor em compartilhar, meu Pai, a sua realidade para este ministério.
Abençoe cada dizimista, cada ofertante. Abençoe cada um que coopera, meu Deus, com o teu amor, com a tua fidelidade. Que este ministério cresça cada dia mais, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, meu Deus. Que cada semente semeada dentro desta obra, dentro, meu Pai, deste ministério, possa reverter dentro daquele lar, daquela casa, no alimento, naquela mesa, naquele trabalho, naquela fonte de renda. Que o Senhor prospere cada um, meu Deus, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, não só nesta igreja, mas compartilhando a alegria dentro daquele lar. Que a prosperidade venha a ser grande, meu Deus, na vida de cada homem, de cada mulher, de cada servo, de cada serva, que tem um coração voltado para fazer com que a obra do Senhor venha a crescer. E que este ministério a cada dia mais possa ser um ministério de gratidão na vida de cada um que semeia no teu amor, na tua graça, no teu carinho, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aplauda Jesus. Deus abençoe, pastor. Glória a Deus. Queridos, chegamos ao final do nosso culto. Vamos orar e ministrar a bênção sobre os irmãos. Amém. Pastor, quer fazer essa oração para encerrar? Vem cá. Venha cá, meu querido. Abençoa esse povo. Aleluia. Graça e paz, amém. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graça nós te damos, Senhor, por esse momento que passamos na tua presença, Pai. Te agradecemos, Pai amado, ó Deus, por tudo que tem acontecido aqui neste lugar, pela tua presença, pela tua bondade e pelo teu grande amor por este povo, Deus. Agora nos leva em paz e em segurança para o nosso lar. Que nós possamos ter uma semana de vitória, uma semana maravilhosa, uma semana de bênção na tua presença, Pai. E que nós possamos nos preparar, ó Deus, para guerrear neste grande exército, Pai, que é o teu reino, Pai. Deus, seja com o teu povo nesta hora, seja com o teu povo nesta semana, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe. Dá um abraço no teu irmão, um abraço na tua irmã. Vamos abençoados para casa em nome de Jesus.